O seu Deus é um Deus mau ou um Deus fraco? Já parou para se perguntar isso? Se você crê no livre-arbítrio, no evangelho do livre-arbítrio, então você deveria se perguntar isso. Porque veja só, vamos começar aqui. Beleza, uma premissa. Deus, ele é bom, né? A gente pode pegar, por exemplo, o texto de Marcos, né? Pode pegar Marcos 10 aqui, o versículo 18 está falando. E Jesus disse, né? E o Messias lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus, que é Yahweh, né? Bom, aqui ele tá falando, então, Deus é bom, é o próprio Messias que falou. Beleza, então Deus é bom, tá? Então, se Deus é bom, claramente ele não é mau. Então, o seu Deus do livre-arbítrio provavelmente é fraco. Por quê? Olha só, se o mal existe, se as maldades do mundo existem, tudo que a gente conhece como mal existe, ou o Criador permite, ou ele basicamente não consegue impedir, tá? Então, se ele permite, ele é mal, porque ele permitiu que o mal acontecesse, porque ele é mal, né? Ou ele não consegue deter o mal e existe um Deus acima dele. Ou seja, as pessoas confundem aí e vão falar que o Deus do mal é Satanás. Então, o evangelho do livre-arbítrio, existe um Deus bom e um Deus mau. Então, esse Deus bom é o Deus da Bíblia e o Deus mau é Satanás. Então, os dois estão lutando, né? Eles estão lutando e tudo mais. E aí, as pessoas são influenciadas. Não, as pessoas não podem ser influenciadas no livre-arbítrio, tá? Então, basicamente, as pessoas decidem escolher, né? Não pode falar que é influenciado. As pessoas decidem escolher ou seguir Deus, né? O Criador, ou seguir Satanás. Então, o direito de escolha, né? Todo o poder de escolha está na mão das pessoas, beleza? Mas se o pai, ele permite o mal, como eu disse, ele é mal. Mas se ele não permite, quer dizer que Satanás, que controla o mal, ele está acima do pai. Só que a Bíblia nos diz que não. O pai, ele é o soberano de tudo. Ele é o todo-poderoso soberano. Então ele está acima de todos os deuses e todas as criaturas e tudo que já foi criado. Porque tudo que foi criado, por ele foi criado, né? Então, a gente precisa entender uma coisa. Tá, não, o meu Deus é o Deus do livre-arbítrio, mas o meu Deus não é mau e nem é fraco. Tá, mas se ele não é mau nem é fraco, como é que a gente pode achar uma explicação para isso? O mal existe. Se o mal existe, então ou ele permite e ele é mau, ou ele não consegue deter e ele não é o todo-poderoso. Então é esse o assunto, é essa discussão que a gente tem que fazer. Agora, claramente isso não existe, né? Claramente o pai, ele não é nem mau e também ele não é o menos poderoso. Não existe um Deus acima dele. Então, claramente, o livre-arbítrio não existe, tá? Não existe. Então, o que existe é uma outra coisa. E essa coisa é chamada de predestinação. E isso nada tem a ver com calvinismo. Isso tem a ver com Bíblia. Se os calvinistas e João Calvino, ele acertou um elemento de verdade da Bíblia, então ele não se faz como criador da Bíblia ou como escritor da Bíblia ou dos livros proféticos. Ele faz apenas um comentador que acertou verdades, tá? Então, o que existe é predestinação. Mas, beleza, na predestinação, o pai, ele não é fraco nem mal, porque se ele predestinou tudo, ele não é fraco. Mas ele também faz o mal. Então, ele é mal? Claro que não. Por quê? Porque na predestinação, tudo que ele faz é bom, embora aos nossos olhos, né, seja mal. Então, na predestinação existe algo mais chamado depravação do homem. E aí a gente vai falar assim daqueles 5 pontos, né, da tulipa e tal, e um deles é a depravação do homem por conta da queda no Éden. Então aí você percebe que a gente já começa a entrar na Bíblia. A gente já começa a entrar nos eventos bíblicos. Isso é totalmente diferente de filosofias humanas, que é baseado todo o evangelho do livre-arbítrio. Porque no evangelho do livre-arbítrio, você ainda tem, né, um arbítrio totalmente livre, você pode escolher seguir o pai ou pode escolher seguir Satanás. Por quê? Não ocorreu a queda no Éden? Então a gente deveria perder isso, não é? Sim, não, às vezes sim, às vezes não, depende da religião. Tá, não, mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos trapo de imundícia. Por conta da queda no Éden, nós, seres humanos, humanidade, todos nós, perdemos a glória. Então fomos destituídos da glória, tá? Então, olha só. Se você for perceber, quando falamos de livre-arbítrio, falamos de filosofias humanas. E quando falamos de predestinação, sempre você vai ver falar sobre Bíblia e citar versículos. Então veja, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, Isaías 45, versículo 7. O Pai está dizendo, eu formo a luz e crio as trevas.
eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, né, Yahweh, faço todas essas coisas. Ou seja, eu faço a luz, eu faço as trevas, eu faço a paz e também faço o mal. Então, o que nós entendemos como mal, na verdade, não é inteiramente mal. Porque, por exemplo, o pai mandar matar todas as crianças de Canaã na invasão das tribos, quando eles foram tomar Canaã, aos nossos olhos pode parecer, nossa, ele está mandando matar crianças. Então ele é mal. Mas claro que não. Nós somos mal por pensar isto. Porque nós estamos na depravação total. Então, nossa percepção da realidade das coisas perante o Criador é totalmente deturpada. Nós não conseguimos entender o que é bom nem o que é mal. E é por isso, exatamente por isso que não podemos escolher a salvação, não podemos escolher o Pai, porque somos maus. Então, e outra coisa, o livre-arbítrio, ele não é estar livre da influência do bem e do mal. Não tem nada a ver com isso. O livre-arbítrio é estar livre da influência do mal, somente, não do bem. Porque até mesmo Adão e Eva, quando estavam no Éden, quando eles ainda tinham o livre-arbítrio, eles não estavam livres da influência do bem, que é o Pai. Porque senão eles não teriam caído. O Pai escreveu essa história, ele predestinou cada ponto. Ele escreveu e planejou a história e depois deu play. Basicamente foi isso que ele fez. E nessa história precisa haver, né, a queda da humanidade. Porque é através da queda que se manifesta a graça, a salvação. Tá? Então o Pai criou a história, ele decretou a queda no Éden, ele decretou tudo que foi de mal e de bom durante toda a história. Tudo que aconteceu foram decretos dele. Por quê? Jó 42:2, porque nenhum dos teus propósitos e vontades podem ser frustrados. Então se não pode ser frustrado, tudo que acontece é decreto dele. Né? Se a gente acredita na Bíblia, a gente acredita em tudo que está escrito lá, então Jó 42:2 fala que todos os propósitos dele não podem ser frustrados. Logo, nós não podemos frustrar a vontade do Pai. Então, o livre-arbítrio não existe. Porque se o livre-arbítrio existisse, nós poderíamos frustrar a vontade do Pai. O Pai ele não vê o futuro. Ele não consulta o futuro. Quem faz isso é cartomante e demônio. O Pai, ele decreta o futuro, por isso ele fala e textualiza isso para os profetas. Então, o Pai, ele criou o futuro, então ele já conhece, ele não precisa consultar. Quem consulta o futuro é quem não criou esse futuro. Ou seja, outra pessoa criou e você, como não é o criador do futuro, você precisa ir lá, né, consultar para ver o que vai dar. Né? Então, basicamente, o Deus do livre-arbítrio, ele consulta o futuro, porque ele não criou o futuro. Ele consulta por conta do livre-arbítrio. Então, ele volta no tempo atrás e fala para cada um dos seus profetas como se fosse ele que iria fazer. Então, quando o Pai fala nos profetas de Isaías, em Jeremias, Ezequiel, fala, eu trarei o mal do norte contra a minha terra. O Pai não está falando, o Deus do livre-arbítrio não está falando, na verdade, que trará o mal. Ele está falando que ele está se passando pela pessoa que traria o mal, que é o próprio homem. Ou seja, ele viu o futuro, viu que o mal viria contra a terra dele, e ele está mentindo para os seus profetas para parecer grande, falando, eu trarei o mal. Mas na verdade ele não trará o mal. Ele viu que o mal viria contra a terra dele. Então, esse tipo de coisa não existiria na Bíblia se existisse o livre-arbítrio. E aqui, ó, a gente vai falar sobre Jó 34, a gente vai falar, realmente o Pai ele não é mau, ele não perturba nem corrompe o juízo e tudo mais. Olha só, Jó 34, versículo do 10 ao 15. E aqui está dizendo, portanto vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus, de Yahweh, esteja o praticar a maldade e o Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Isso aqui é sério. Olha o versículo 12. Também, na verdade, Deus, né, Yahweh, não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Olha só, então aqui está falando, está sendo claro, ele não é mau, ele não perverte o juízo, embora, né, aos nossos olhos seja mau. Tá, mas vamos continuar lendo, olha só. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele, Yahweh, pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito, né, e o seu fôlego, que é o espírito, fôlego da vida, toda a carne juntamente expiaria, e o homem voltaria para o pó da terra. Então olha só, aqui está dizendo, eu vou ler tudo de novo, para a gente entender cada parte. Olha só, portanto vós, homens de entendimento, escutai-me.
Longe de Yahweh esteja praticar a maldade e o Todo-Poderoso cometer a perversidade. Não, o Pai ele não comete a maldade, ele não comete. Segundo a obra do homem, ele lhe paga e faz cada um segundo o seu caminho. Então olha só, o Pai ele não pratica a maldade, ele não comete a perversidade. E aqui está falando, e também na verdade Yahweh não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, aqui ele não faz nada de mal, nada. Mas esse mal aqui, ele está falando aos nossos olhos. Então o Pai está falando basicamente, você homem, você está falando que eu cometo mal, né? E a gente já vai falar de Romanos também. Você está falando que eu cometo mal? Não, eu não cometo mal. Porque se eu pegasse o meu espírito, o Ruach, o meu fôlego da vida de volta, toda a carne espiaria. O Pai está falando basicamente, tá, você está me julgando, a criatura está julgando o seu Criador, o homem está julgando o Pai, falando que eu estou fazendo o mal, o Pai está falando isso. Eu estou fazendo mal, então beleza, eu não farei mais o mal e eu vou recolher o meu espírito e o meu fôlego, e aí o que vai acontecer? Toda a carne vai expiar juntamente. Então o Pai está falando, tá, você não quer que eu cometa o mal? Eu não vou cometer, só que eu vou pegar meu espírito de volta. É basicamente isso. Cara, Jó 34, do versículo 10 ao 15, está falando exatamente disso. E quando Paulo falava, ele escreveu o livro de Romanos, basicamente ele estava pensando em textos como esse. Tá? Inclusive Oséias também, que fala das duas casas de Israel e tudo mais. Mas esse texto aqui é chave para a gente entender Romanos 9, basicamente. Tá? Isso aqui é muito importante. Agora olha só, Romanos 9, do versículo 9 até o 23. Olha só o que o Pai diz. O Pai está falando, o Espírito do Pai está falando pelo Paulo, né? Ou seja, o Paulo está com o Espírito Santo escrevendo isso. Olha só, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Sara. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, o nosso pai. Então aqui Paulo está falando de Sara, né, mulher de Abraão, e está falando também de Rebeca, mulher de Isaac. Aqui, claro, ele está falando sim da descendência, né, de Abraão, que são todos os eleitos, tanto literais, tanto espirituais. Olha só, porque nada tendo eles ainda nem nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Yahweh, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Então olha só, antes que as duas crianças, né, nascessem, aí elas ainda estavam no ventre, estavam lá com sua alma no ventre, antes que elas pudessem fazer qualquer coisa, foi dito, o maior, né, aqui ó, o maior, ele servirá o menor. Então, isso aqui, tipo assim, o pai ele é injusto? Não, ele não é. O que é isso? Isso aqui é livre-arbítrio? Claro que não, isso aqui é predestinação. Aqui, ó, para que o propósito de Yahweh, segundo a eleição, ficasse firme. Então aqui, ó, o maior servirá o menor. No ventre ainda, ele falou isso. Como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú, né? Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Yahweh, de maneira nenhuma. Que a injustiça da parte de Yahweh, ele é injusto? Claro que não, de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas sim de Yahweh, que se compadece. Então, não depende de obras, não depende de tempos, não depende nem de altura, nem de profundidade, não depende de criatura, de nada, mas sim do Pai, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei, é o Pai falando para o Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o Pai, quando fala que ele endureceu o coração de Faraó, ele endureceu o coração de Faraó. Não foi o coração de Faraó que se endureceu sozinho, né? Ele endureceu, tá falando lá, eu endureci o coração de Faraó. E por que o Pai levantou o Faraó, né, como Faraó do Egito? Para nele mostrar todo o poder e para que o nome de Yahweh seja anunciado em toda a terra. Porque se você perceber em Êxodo, o pai, ele jogou as pragas no Egito, né? Por conta do faraó, ele ficava recusando liberar o povo de Israel, já por decreto do pai, o pai endureceu para que ele não liberasse o povo de Israel, o pai jogou as pragas para humilhar os deuses do Egito também. Lá é dito isso, tá?
Então, logo pois, compadece de quem quer, e endurece a quem quer. Dimiás então, por que se queixa ele ainda? Né? Ou seja, por quanto quem tem resistido à sua vontade? Aqui seria a pergunta que poderiam fazer a Paulo, né? Então, por que Yahweh, né? Porque o pai ele ainda se queixa, né, dos ímpios e tal? Porque ninguém tem resistido à sua vontade, porque ele é o Todo-Poderoso. O Espírito Santo dele é santo, então ninguém pode resistir à vontade do Espírito dele. E aí o Paulo responde, mas ó homem, quem és tu? A que Deus replicas, né? A que Yahweh replicas. Porventura a coisa formada dirá aqui ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Né? Ou seja, o Pai, ele é o Todo-Poderoso, ele criou a criatura, então a criatura não pode de maneira nenhuma, né, falar para ele, falar para o seu próprio Criador, nada sabe. Ou seja, porque ele ainda se queixa ainda. Claro que não, ele é o Todo-Poderoso. Né? Então, quando o pai ele opera uma criatura para fazer o mal, por exemplo, como ele operou Israel para não reconhecer o Messias, como ele operou Davi para enumerar Israel, como ele usou o espírito da mentira, que é Satanás, para fazer o rei Acabe subir contra a terra e morrer, quando ele faz esse tipo de coisa, automaticamente, não tem discussão. Toda a responsabilidade humana é passada para a criatura. Por quê? Primeiro, porque ele é santo. Segundo, porque ele é todo-poderoso. Terceiro, porque ele é o criador de tudo. Então, quando ele opera a criatura, ele não está operando nada. Ele está operando alguém. E esse alguém já recebe responsabilidade por ser as próprias mãos desse alguém que está sendo operado ali. Então, quando o pai pega a sua mão e abre a maçaneta da porta, é a sua mão. Então, a responsabilidade é sua. Porque a responsabilidade não pode ser do pai. Por quê? Porque ele é santo, ele é justo. Ele não é injusto. Ele é santo. Então, ele criou você. Então, a partir desse momento, você não está à mesma altura dele para discutir de quem é a responsabilidade. Então, basicamente, a responsabilidade é tua, porque você é a criatura. Tá? Então, é assim. Tem ser humano e ser humano, a culpa vai ser de alguém. Tem ser humano e tem o Criador, a culpa é sua. Porque o Criador está acima de você. Tá? E você está pervertendo toda a noção verdadeira quando fala que ele é mau. Então, quando é dito que você é depravado, não está brincando, não está fazendo piadinha, você é depravado. Você não sabe o que é justiça. Tá? Por quê? Por conta da depravação total do Éden. Então, olha só, vamos continuar aqui, versículo 20. Mas ó homem, quem és tu? Aqui Yahweh replicas. Porventura coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem poder, ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso de honra para a salvação e outro para a desonra, para o lago de fogo? E que direi se Yahweh, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suplicou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Então, os vasos de ira que ele criou e deu para Satanás, porque nessa história Satanás ganha a terra, né, lá no Éden, esses vasos de ira, eles vão para o lago de fogo, já está decretado, porque a salvação não alcança eles. Eles vão para o lago de fogo e os vasos de ira são necessários para a manifestação da graça. Então, se o povo não for mártir pelos vasos de ira, eles não conseguem ter um galardão. É basicamente isso. Então, o pai, ele decreta que há a queda no Éden para que a maldade venha ao mundo, para que a misericórdia e a salvação seja manifestada pelo Filho. Então, se não há maldade, não precisa de misericórdia e de salvação. Há necessidade de ter a maldade. Então, o pai, ele controla os dois. E quando eu falo que o pai decreta o mal, não é que ele vai lá e faz o mal. Ele usa Satanás para fazer o mal. Então Satanás não é um deus do mal na mesma altura do deus do bem. Não é. Por quê? Porque Satanás é uma criatura. Satanás é uma criatura criada para já fazer o mal, para executar o mal. Então o pai, ele cria peões. E Satanás, ele é um peão. Ele não é um deus. Sim, ele pode enganar os povos pagãos, né? Para idolatrar o sol e tudo mais, para que a glória vá para ele, como se ele fosse um deus, mas ele não é, ele é o pai da mentira, ele não é um deus, ele é uma criatura. Então, é basicamente isso,
o raciocínio seria, vamos voltar à pergunta do início, se o Deus do livre-arbítrio, ele é um Deus mau ou ele é um Deus fraco? Porque todos os tempos determinados e todo o plano de predestinação e criação de tempos só está na predestinação. No livre-arbítrio, o pai ele fica assistindo tudo e vê como é que as pessoas, todo mundo, eles agem, né? E aí ele consulta o futuro para saber e tudo mais. Então, ou ele é mau, porque ele permite o mal, ou ele é fraco porque ele não consegue conter o mal, não consegue deter o mal. Então, é basicamente isso. É assim, no livre-arbítrio existe um Deus do mal e um Deus do bem. O Deus do bem é como se ele tivesse uma arma que ele atira coisas boas. Ele atira coisas boas, esse Deus do bem. E existe o Deus do mal, que tem uma arma também, mas que atira maldade. Então, olha só. Como é que você vai se livrar do mal? Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Livrai-nos de todo o mal. Oração do Pai Nosso. Por que a gente pediria para o Criador, né, o Deus da Bíblia, Yahweh, ele nos livrar do mal, se ele não controla o mal? A gente teria que orar para Satanás. É ele que tem a arma da maldade. Ele tá tirando maldade com a arma dele. Então quer dizer, cara, tu vai orar para um Deus que tem uma arma de coisas boas, ele atira coisas boas, tu vai orar para ele te livrar do mal? Claro que não. Tu vai orar para Satanás, o Deus do mal, para ser amiguinho dele, você vai ter uma amizade com o Deus do mal, para que ele não atire maldade em você. Esse é o raciocínio. Essa é a verdade. Então, se existe um Deus do bem e um Deus do mal, você vai orar pro Deus do mal não te acertar com maldade. E é isso que os povos pagãos fazem. Com Zeus, com Afrodite, com Ra no Egito, com tudo. Então, esses caras oram para os deuses maus livrarem eles do mal. E eles estão certos. Se eles creem que existem vários deuses que controlam o mal, eles estão certos em orar para esses deuses. Agora, se o cristão, né, a pessoa que é crente no Messias de Israel, ele entende que tem um Deus do bem, Deus do mal, ele vai ficar orando pro Deus do mal? Claro que não, ele tem que orar pro Deus... Não, ele vai ficar orando pro Deus do bem? Claro que não, ele tem que orar pro Deus do mal, né, Satanás. Porque é Satanás que pode te livrar do mal, é ele que controla o mal, não é? Então, é basicamente esse o contexto. Então, é aquela pergunta, o seu Deus é o do livre-arbítrio, é um Deus mau ou um Deus fraco, né? E aí a resposta tem que ser, não, meu Deus não é do livre-arbítrio. Meu Deus é da predestinação. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima de tudo. E tudo que existe, todas as coisas servem para servir a Ele. É somente isso, para que as coisas foram postas, para servir a Ele. Satanás, os anjos, as pessoas, tudo, até a natureza serve a Ele. O sol, a lua, as estrelas errantes, que são os planetas, né? Tudo isso serve para honrar Ele. Tá? Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Eu queria deixar essa mensagem aqui, esse comentário, basicamente, eu queria que vocês tivessem esse pensamento, tá? Para começar, assim, a questionar algumas coisas aí dos templos religiosos, tá? Porque esse papo de livre-arbítrio aí é um papo muito pagão, que coloca o Pai, né, o Deus do bem, à mesma altura de um outro Deus do mal, tá? Isso não existe, porque todas as coisas foram criadas para louvar ao Pai, tá? E tudo serve para Ele e por Ele, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Abraço para vocês, fiquem com Yahweh Tsevaot e Yahushua HaMashiach.